Olá pessoal, eu sou o Lucas e o vídeo de hoje é o vídeo react do Padre Paulo Ricardo, em que ele dá as provas bíblicas, históricas e arqueológicas de que São Pedro não apenas esteve em Roma, como ele realmente morreu em Roma, foi sepultado em Roma. Então, aqui nesse vídeo, o Padre Paulo vai dar as acusações dos protestantes, né, que os protestantes dizem não só que São Pedro não morreu em Roma, como dizem que ele nunca esteve em Roma. E aqui ele vai provar que realmente São Pedro esteve em Roma e morreu em Roma. Dessa primeira parte aqui do vídeo, ele vai falar das acusações protestantes. Vocês sabem que vários protestantes protestam, né? E dizem que São Pedro nunca esteve em Roma. Que, na verdade, essa história de que Roma é o centro da igreja, porque lá morreu São Pedro e São Paulo, não existe nenhum sinal da presença de São Pedro em Roma, segundo os Atos dos Apóstolos. Então, eles vêm com este argumento e silêncio, ou seja, um argumento que é tirado do silêncio, já que não se fala de São Pedro nos Atos dos Apóstolos. Boa noite, São Pedro nunca esteve lá. Portanto, toda essa farsa da Igreja Católica de que São Pedro esteve em Roma. Bom, vamos então tentar responder a isto nesta aula de hoje. Agora ele já começa com as provas bíblicas e históricas. Em primeiro lugar, começamos com o argumento bíblico. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, nos últimos versículos, São Pedro, saudando ali no final, diz o seguinte, 5, versículo 13. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com um beijo de amor fraterno, a paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Então, a igreja que está em Babilônia vos saúda. Que igreja é essa? É Roma, evidente. Roma, que todos reconhecem que era tratada pelos cristãos como a grande Babilônia, ou seja, a cidade da prostituição, porque era lá que estava o imperador, era lá que estava o centro da perseguição contra o cristianismo. Acho que nenhum protestante irá duvidar que quando o Apocalipse, se não me engano, capítulo 17, fala da grande Babilônia, a grande prostituta, que se trata de Roma, a cidade das 7 colinas, né? Está escrito que é Roma. Então, São Pedro está escrevendo a carta, dizendo que ele está lá em Babilônia e que a igreja de Babilônia vos saúda. Né? Quer dizer, você vê uma incoerência com relação aos protestantes. Eles usam a argumentação dizendo que vejam, a prostituta Babilônia do capítulo 17 de Apocalipse é Roma, portanto, o papado, né, é a prostituição, é a grande Babilônia, é o 66, etc, etc. Tudo bem, quer dizer, no Apocalipse 17 eles reconhecem que Roma é Babilônia. Mas aí quando você vira a página e 1 Pedro 5 diz que Pedro estava lá em Babilônia, aí eles já não reconhecem mais, porque São Pedro nunca esteve em Roma. Espera lá, como é possível esse tipo de argumentação? Bom, então, se vocês forem perceber, muitos argumentos protestantes, eles são incoerentes. Por quê? Porque o protestantismo, ele não é fundamentado na verdade, diferente do catolicismo. Ele é fundamentado numa mentira, que é a heresia protestante. E muitas pessoas são levadas ao erro, ao engano, por conta de falta de conhecimento mesmo. Por isso que eu falo, quanto antes você sair do protestantismo, melhor para a sua alma. Então São Pedro esteve em Roma, sim. E Roma, na época em que foi escrito o Novo Testamento, Roma não era absolutamente o centro do cristianismo. Roma era o centro do império, portanto, o centro da perseguição, o centro onde a igreja era hostilizada mais frontalmente. É interessante que São Pedro tenha escolhido exatamente ir para lá. Né? Que ele tenha querido, tenha desejado ir para lá. E o que é que nós podemos atestar
Ou seja, não tem essa história da Babilônia ser a Igreja Católica, porque, como o padre Paulo acabou de dizer, o centro, Roma era o centro do Império Romano, ainda não era o centro da Igreja Católica. Então, também é outra fala, outra acusação grave contra a Igreja Católica, totalmente falsa. A respeito de São Pedro. Bom, a primeira notícia direta que nós temos de São Pedro em Roma está numa carta de São Clemente Romano. São Clemente, ele é um dos primeiros sucessores de São Pedro, né? Vocês sabem que nós temos o livro Adversus Hereses contra os hereges, que foi escrito por Santo Irineu de Lyon. E Santo Irineu de Lyon, nesse escrito, ele faz a lista, né, dos vários sucessores de São Pedro, entre os quais está, diz assim, depois dos gloriosos apóstolos. Deixa eu ler para vocês, eu vou ler diretamente o Adversus Hereses, no livro 3, número 2, ok? Só para a gente ter um texto bem claro para citar. Ele diz assim: já que seria muito longo nesta obra fazer a lista da sucessão de todas as igrejas, ou seja, Santo Inácio Santo Irineu de Lyon está argumentando aqui que os gnósticos, eles acham que nós não devemos seguir a sucessão dos apóstolos. Já nós, cristãos católicos, cremos que temos que seguir a sucessão dos apóstolos. E então você pode ver, o protestantismo tem algumas coisas de gnosticismo, que nem essa parte. Os protestantes também não seguem a sucessão dos apóstolos. E dizem que a Igreja Católica, que é a única que segue a sucessão dos apóstolos, é ela que não é a Igreja de Cristo. Todas as outras são, porque cada protestante acha que a Igreja fundada pelo seu pastor é a Igreja de Cristo, menos a Igreja Católica, né? Então, cada um fica falando que a sua igreja é a Igreja de Cristo, mas todos eles acham que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, sendo que nenhuma delas segue a sucessão apostólica, e a única que segue é a Igreja Católica, por isso ela é a única que é a Igreja de Cristo, de fato. Santo Inácio, Santo Irineu diz: é impossível fazer a lista da sucessão apostólica de todos os bispos de todas as cidades, né? Então, já que seria comprido demais fazer a lista da sucessão de todas as igrejas, tomemos a igreja maior, a mais importante e conhecida por todos, fundada e instituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Vejam, isso escreve nosso querido Irineu de Lyon no ano 175 e 189. Foi mais ou menos a data que ele escreveu essa obra. Ele diz assim: então, fundada pelos gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, mostrando a tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chega até nós através das sucessões dos bispos. Então, ele segue fazendo a lista. Então, é São Pedro e São Paulo. Aí, depois de São Pedro e São Paulo, veio Lino. Depois de Lino, veio Cleto ou Anacleto. Depois veio Clemente. Pronto. Então, nós estamos falando aqui de um sucessor de São Pedro. Esse sucessor de São Pedro, Clemente, ele escreveu uma carta aos Coríntios no ano de 96, para ser mais exato, né? Então, no ano de 96, portanto, não estamos muito longe de São Pedro, Clemente, que foi sucessor de Pedro, cita na sua carta aos Coríntios Pedro e Paulo como suas referências, né? Ele diz assim que esses dois homens, Pedro e Paulo, né, têm ao seu redor uma multidão de eleitos, que são para nós um exemplo, e no contexto da carta se vê claramente que ele está falando de Roma, e se vê claramente que ele está falando dos dois apóstolos, da presença dos dois apóstolos em Roma. Então veja só, vamos fazer a linha do tempo. Nós temos a primeira carta de Pedro. Está lá, São Pedro em Roma. Saúda-vos a igreja de Babilônia. Depois, nós temos em 96
a carta de Clemente, que fala de Pedro e Paulo em Roma. Indo mais para frente, nós temos a primeira atestação do túmulo de São Pedro e de São Paulo durante o pontificado do Papa Zefirino, um padre chamado Caio, ou Caio, né, como queiramos traduzir o nome dele. Esse padre, então, fala a respeito do chamado troféu dos apóstolos Pedro e Paulo. Ele está escrevendo uma carta. Essa carta é citada por Eusébio de Cesareia. Quem quiser depois investigar, isso daqui está em Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, livro 2, 25,7. Né? Então, esse Caio, que viveu na época de Zefirino, no ano 199 a 217, Caio, ou Gaio, que era padre, diz: eu posso mostrar a vocês o troféu dos apóstolos, Pedro e Paulo. Se você quiser vir comigo no Vaticano, onde estava São Pedro, ou na Via Ostiense, onde estava São Paulo, e ainda está hoje a Basílica de São Paulo, encontrarás o troféu daqueles que fundaram esta igreja de Roma. Então, veja, nós temos essa atestação muito antiga. Né? Nós estamos aqui no final do século II. Por isso, já está o túmulo dos apóstolos como sendo um túmulo que era venerado. E nós sabemos que esse chamado troféu de Gaio por quê? Porque os papas já tinham mandado embelezar aqueles túmulos lá. Então já era lugar, já era meta de peregrinação em Roma. Né? E é assim que nós temos esses documentos que atestam. Além desses documentos que eu citei para vocês, existem citações da presença de Pedro em Roma. Né? Através das citações de Pápias, que foi bispo de Hierápolis, também ele é citado na História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Existem citações de Clemente de Alexandria, de Tertuliano de Cartago, de Dionísio de Corinto, e o próprio chamado fragmento de Muratori, o cânon muratoriano. O fragmento é um pequeno pedaço de papiro que foi encontrado por um senhor chamado Muratori, numa biblioteca, por isso é chamado de fragmento de Muratori, onde está ali a lista mais antiga que nós temos do Novo Testamento. Ou seja, nós estamos aqui numa época em que não havia a lista clara do Novo Testamento, estava ainda sendo confeccionada, mas já havia a atestação da presença de São Pedro em Roma. E São Pedro em Roma é sempre apresentado como sendo o centro da igreja. A partir do fato que São Pedro e São Paulo, né, morreram em Roma, Roma então, por causa da morte deles, se tornou o centro da cristandade. Então veja, foi por conta da morte de São Pedro e São Paulo que Roma e a Igreja de Roma se tornam o centro da cristandade. Não é por conta de Constantino, tanto que o padre Paulo acabou de falar que no século II depois de Cristo, antes de Constantino nascer, que ele nasce no século IV depois de Cristo, século III depois de Cristo, já se sabia exatamente o local onde São Pedro tinha sido sepultado pelos cristãos, tanto que era já destino de peregrinação para os cristãos, para os católicos da época. Então veja que depois que esses dois apóstolos morrem, São Pedro e São Paulo morrem em Roma, é que Roma vira o centro de todo o cristianismo. Agora, não tem nada a ver com Constantino. Constantino não mudou nada no cristianismo. Os protestantes têm esse argumento do sim.
Agora ele vai falar das provas arqueológicas no minuto 13 e 14. Então já vou para lá. Tem túmulo de São Pedro. Pois bem, o que dizer então do túmulo real que nós temos hoje em São Pedro, no Vaticano? Ou seja, o altar da confissão, aquele altar principal da Basílica de São Pedro, onde o Papa celebra a missa, ali embaixo está o túmulo de São Pedro. Foram feitas escavações na década de 40. Né? Essas escavações da década de 40 encontraram extraordinariamente realmente um sinal evidente de que Pedro foi sepultado ali. Por quê? Porque nos extratos, né, arqueológicos se encontrou o seguinte. Nós estamos, para você ter ideia então do que é que se trata. Você que não conhece muito a geografia de Roma, deixa eu explicar para você. Roma, ela ficava do lado oposto do rio Tibre, né, de onde fica o Vaticano. Ou seja, o Vaticano, na época dos imperadores, ficava fora de Roma. Né? Roma era uma cidade circundada de muros por todos os lados, exceto um, onde tinha o rio. Né? Então, ali no rio, o rio já protegia a cidade, não precisava de muro. Do outro lado das pontes, né, havia uma rua, uma estrada chamada Via Aurélia. Essa Via Aurélia, ela saía de Roma, ainda hoje, sabe que existe ainda hoje a Via Aurélia, né, depois de 2000 anos, você vai a Roma e diz, onde você mora? Eu moro na Via Aurélia, número tal. Eu morei durante 5 anos na Via Aurélia, que é o endereço do Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Então, a Via Aurélia, ela saía de lá, do rio, onde havia uma ponte, se saía, passava do lado da colina chamada Vaticano. Essa colina era conhecida pelo vinho ruim que ela produzia, né? Ali se plantava vinho e era uma desgraça, todo mundo reclamava do vinho que vinha do Vaticano. E essa via ia para o norte, na direção da França, depois Espanha e chegava até Portugal. Era a Estrada Aurélia. Né? Então, muito bem. Essa Via Aurélia, Nero mandou fazer um circo ao lado da Via Aurélia. Todo mundo disse, Nero, você é maluco. De fato, Nero era maluco. Né? Ele mandou fazer um circo fora da cidade de Roma, no Vaticano, no sopé do Vaticano. Então diz, mas você é maluco fazer um circo lá longe? Mas ele mandou fazer lá um circo. E neste circo de Nero, né, ele mandou trazer de Heliópolis, no Egito, um obelisco de 300 toneladas de granito. Esse obelisco ainda hoje está no centro da Praça de São Pedro. Né? Então, era um circo de formato oval, como quem assistiu Ben-Hur, né? Aquele filme antigo Ben-Hur, aquela corrida de carruagens num oval assim. Então, muito bem, era um circo de formato oval, com no centro um obelisco. Esse é o circo de Nero. Com toda probabilidade, foi neste circo que São Pedro foi martirizado. Né? Os estudos recentes nos levam a crer que foi no circo de Nero que São Pedro foi martirizado e não, como reza uma tradição medieval, né, no lugar no Janículo, onde hoje fica uma igrejinha, né, que foi
feita por Bramante, chamada San Pietro in Montorio. Não foi naquela igreja, provavelmente foi realmente no circo de Nero que São Pedro foi martirizado. Por isso, quando você for a Roma, ou quando você vir a Praça de São Pedro com aquele obelisco no centro, pense, aquele obelisco viu o martírio de São Pedro. Ele é a única testemunha hoje de tudo que está na praça. A única coisa da época do martírio de São Pedro é aquele obelisco. Pedro, vamos ser mais realistas, né? Pedro viu aquele obelisco. Está entendendo? Então, o obelisco é a testemunha do martírio de Pedro. Pedro, então, foi crucificado, conforme a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, neste circo de Nero. E então, foi sepultado ali do lado. Por quê? Porque, assim como hoje, os cemitérios eram feitos fora da cidade. Então, os cemitérios de Roma, eles eram feitos ao longo das estradas romanas. Você vai hoje na Via Ápia, o que você tem de um lado e do outro? Você tem restos arqueológicos de sepulcros, né? De túmulos. Então, também ali na Via Aurélia havia uma necrópole. E as escavações da década de 40 encontraram, né, de fato, que ali existia uma necrópole, ou seja, um cemitério pagão. E foi neste cemitério pagão, porque não havia cemitérios cristãos naquela época, evidente, né? Nós estamos falando aqui do ano 67, 64, conforme a datação de... Né? Em todos os casos, foi durante o imperador Nero, que mandou matar São Pedro e São Paulo. Então, em 64 ou 67, São Pedro foi martirizado ali no circo de Nero e sepultado ali, próximo. Os cristãos, eles guardaram o lugar do sepulcro. Logo em seguida, o Papa mandou fazer ornamentar o túmulo dele. Começou a ser objeto de peregrinação. Nós temos a atestação do presbítero Caio, né? Dizendo, olha, ele é lá, o troféu dos apóstolos. E então, foi passando o tempo até que veio Constantino. Constantino, assim que o cristianismo parou de ser perseguido em 313, ele fez duas coisas. Primeiro, pegou uma basílica que ele tinha. Né? A basílica era um prédio, né? Poderíamos chamar de prédio. Não era um prédio fechado, era uma espécie de praça circundada de prédio. Né? E depois os cristãos fecharam e transformaram num lugar de encontro. Mas ele deu a Basílica de Latrão, que era um prédio público para os cristãos, e ali se tornou a Catedral do Papa, né? Chamada de Caput et Mater Omnium Ecclesiarum, a cabeça e a mãe de todas as igrejas, a Basílica de Latrão. E então mandou fazer uma outra basílica no lugar do túmulo de São Pedro. Agora veja, uma das grandes provas de que a atual basílica é exatamente no lugar onde São Pedro foi sepultado é o fato de que Constantino tinha muito outro lugar para mandar fazer uma basílica. Ele mandou fazer ali uma basílica no pé de uma colina. Então vocês imaginem o esforço de terraplanagem que precisou ser feito. Ele teve que cortar um morro para fazer a basílica. Você está entendendo? Então, de fato, as escavações encontraram isso, que o antigo cemitério pagão foi todo soterrado por Constantino. E se fez o altar principal exatamente em cima do túmulo de São Pedro. Então, hoje, as escavações nos atestam que existem vários estratos de escavações e se tem com clareza o local do túmulo de São Pedro, que fica exatamente embaixo do altar da confissão. Existe uma certeza bastante
razoável cientificamente de que realmente ali é o local em que São Pedro foi sepultado. Não é? Existe uma certa disputa, uma certa controvérsia com relação aos ossos de São Pedro. Não é? Por quê? Porque o local, o lugar onde realmente se encontrou o túmulo estava vazio. Não havia, ou seja, se supõe então que aqueles ossos tenham sido, depois de 2000 anos, os ossos, né, viraram pó. Isso. Só que existe uma senhora chamada Margherita Guarducci que fez umas pesquisas posteriores e ela encontrou num local ao lado do túmulo um grafite escrito em grego. Pedro está aqui. Né? Petros Inni. Então, ali estavam ossos de um homem de seus 60 a 70 anos de idade. Ossos esses que já haviam sido retirados de um túmulo, envolvidos num pano púrpura precioso e guardados com cuidado fora do túmulo original. Então, Margherita Guarducci argumenta que aqueles ossos eram os ossos, né, que tenham sido tirados do túmulo, colocados lá para salvaguardar da umidade, e alguém, depois que fechou o muro, escreveu o grafite: Pedro está aqui. Evidente que, posteriormente, foi então construído o altar em cima e tudo se esqueceu por 2000 anos. Né? Bom, então, pessoal, essas foram as provas apresentadas pelo padre Paulo Ricardo, provas bíblicas, históricas e arqueológicas, que não só Pedro esteve em Roma, como ele morreu realmente em Roma. Ele morreu, de fato, em Roma, e esse fato é sabido entre os cristãos desde o século II, depois de Cristo, já haviam peregrinações ao túmulo de São Pedro em Roma. Então, é algo que sempre foi conhecido por toda a cristandade. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo do vídeo. E até a próxima.